mais daqui a pouco aqui na nossa programação sobre o nosso Banco Central, porque eu quero falar um pouquinho agora lá dos Estados Unidos, trazendo aqui o Fábio Fares, especialista em análise macro, para a gente comentar um pouco mais sobre a economia americana, depois desses dados do PPI hoje, que foram divulgados mais cedo. Fábio, muito bem-vindo, sempre um prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, Paula, Vandique, Felipe, Débora, tudo bom? Bom dia. Tudo ótimo. Fábio, estávamos aqui falando com o Vandique, né? Qual seria a magnitude já, né? Tentando ali entender se há espaço ou não para começar um corte até maior do que o 0,25 ponto percentual na nossa taxa de juros aqui. Pelo menos essa foi uma sinalização que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora fez. Mas queria entender agora, né? Aí uma outra questão, falando em política monetária, será que o Fed já tem aí dados econômicos suficientes diante desses últimos que nós tivemos agora para começar a pensar realmente em cortar os juros para o início do ano que vem? Pelo menos algumas casas já começam a pensar ali, né, precificando um corte na taxa de juros americana já para o início de 2024. Queria entender a sua leitura também sobre esses últimos dados, especificamente CPI de ontem e PPI de hoje. O CPI de ontem, que já desde a semana passada era esperado que viesse mais suave, como veio, a gente já vê deflação em alguns setores importantes, como alimentos, aluguel veio muito bom, e carros usados foi o grande colaborador para a inflação vir abaixo da expectativa. Porém, como os próprios membros do Fed falaram ontem, logo depois de sair o número, não tira a responsabilidade que o Fed tem de provavelmente subir agora no final do julho mais 0,25 a taxa de juros aqui fora. Dito isso, o que o mercado passou a acreditar? E o PPI que saiu agora de manhã confirma realmente que pressão inflacionária está indo de acordo como o Fed esperava, está sendo suavizada cada vez mais. Provavelmente o Fed sobe agora aqui 2 semanas na reunião e para. Não devem mais precificar uma alta, como estava uma reunião sobe, uma para, uma sobe, uma para. Ele deve parar e o discurso deles são: vamos parar, os juros vai ficar alto por um bom período. O mercado volta a querer olhar para um corte em 2024, logo no primeiro trimestre. Eu peço um pouco mais de cautela, porque como o Vandique bem pautou antes do intervalo em relação à inflação no Brasil, a inflação aqui nos Estados Unidos, ela veio melhor agora por uma série de fatores já esperados. Mas ela tem que mostrar que essa tendência vai continuar funcionando. Por quê? A inflação está 4,8, a meta é 2. Ainda tem uma longa jornada até chegar na meta. E os juros altos já ajudam essa jornada a ser mais leve. Então, até isso acontecer, eu não acho que o Fed alivia no discurso. Ele deve parar de subir, mas eu não acho que ele comece a sinalizar uma vontade de cortar, porque, por outro lado, Paula, o mercado de trabalho continua extremamente aquecido e ontem um dos dados que saiu mostraram que os salários continuam subindo, o que gera pressão inflacionária. Inclusive, hoje também tivemos dados do seguro-desemprego, apesar que pontualmente, né, falando inclusive que tem ali, tivemos um feriado aí nos Estados Unidos que pode estar, né, trazer aí uma leitura até errada desta semana, mas veio um pedido de desemprego menor, né? Eu quero voltar com o Vandique também já aqui na tela, aproveitando o Vandique junto para a gente falar um pouco mais sobre este tema. O Fábio, você pontuou muito bem, porque a questão do mercado de trabalho, ela é algo a ser, né, olhada ali, principalmente, acho que a ata do Fed já trouxe essa sinalização, né? Principalmente em relação aos salários e o mercado ainda forte e resiliente. Aproveitando que o Vandique está aqui comigo, também quero perguntar aqui, Vandique, qual que é a sua leitura, né, em relação a estes dados? Até nem perguntei para o Fábio do corte agora, porque acho que já está muito precificado que essa alta vem ainda de 0,25 nessa reunião de julho. Mas essa leitura, né? Será que esses dados são o suficiente para realmente o Fed começar a pensar em daqui a alguns 3, 4 meses, no final do ano, principalmente, começar a olhar ali para um horizonte de redução de taxa de juros? Qual que é a sua leitura em relação a isso? Bom dia, Fábio. Sempre um prazer ver você. Muito obrigado pela sua participação, sempre exímio. Paula, o Fed tem dados muito positivos. Esses dados positivos, de novo, a gente tem que entender se eles são conjunturais ou estruturais. Se eles forem estruturais, a gente tem espaço para tomar decisões mais agressivas. Se eles forem apenas condições momentâneas, né, sejam conjunturas, a gente tem que ser mais cauteloso, tá certo? Eu acredito que a gente encontrou o teto
para a taxa de juros nos Estados Unidos. Eu acho que, pelo que a gente vê de PPI e CPI, principalmente CPI, e se a gente olhar os núcleos, existem núcleos que já estão em torno de 2,7, 2,6 de inflação dos Estados Unidos. Isso mostra uma clara e óbvia convergência com a meta de 2%. Está na meta? Essa é a pergunta. Não está. Portanto, não existe muito espaço para começar a falar de corte de taxa de juros. A gente tem que falar o seguinte e celebrar as pequenas vitórias. Encontramos o teto, vai haver mais um aumento e potencialmente não haverá um segundo aumento na sequência de reuniões do FED esse ano. Ótimo, encontramos o teto. O que vai acontecer do teto? O teto vai ser necessário ficar parado lá por um tempinho, a gente observar a dinâmica econômica dos Estados Unidos, o que acontece com o emprego, o que acontece com a inflação, o que acontece com o contexto internacional, e aí a gente tem espaço para começar a tomar decisões de corte de taxa de juros. Corte de taxa de juros no primeiro trimestre de 2024, eu acredito ser impossível. Acho que é possível que aconteça em diante do segundo, terceiro trimestre do ano que vem. É potencial, sim, existe o potencial para isso. Mas falar de corte já em janeiro, fevereiro, isso é sonho do mercado, são desejos que não são amparados pelos dados. Me indica, inclusive, se você tiver perguntas para o Fábio, fica à vontade também, senão eu vou embalando aqui. Fábio, é o seguinte, o mercado de trabalho dos Estados Unidos talvez seja o mais fluido, mais flexível e mais eficiente da face da Terra. Como é que você está vendo essa situação, né, em que a gente tem decisões econômicas de aumento de taxa de juro e a gente tem essa pressão principalmente para skilled labor, que eu estou vendo que existe uma escassez, eu tenho observado bastante, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, observo diariamente os Estados Unidos e eu vejo que a gente tem uma pressão enorme em cima de empresas que têm a necessidade de contratar skilled labor. Porque quando a gente divide, né, labor, né, o emprego, a gente não está mostrando de uma maneira nas caixinhas diferenciadas que existe quando a gente olha como economista. Mas quando a gente olha como economista, de uma maneira mais fora do ar, fora da televisão, fora do jornal, e a gente rompe labor, trabalho em vários pedaços que compõem ele, a parte de skill labor, a demanda, essa concorrência está trazendo para cima o preço desse tipo de pessoal e isso realmente coloca alguns problemas para a tomada de decisão de corte de taxa de juros, uma vez que o consumo continua muito alto e esses preços continuam a crescer. Qual que é a sua visão sobre o mercado de trabalho? Isso é uma das consequências do que a gente passou pelo Covid, fronteira fechada, o que o imigrante, que é muito que supre essas vagas de skill labor, o mercado vai buscar especialista no mundo todo, não conseguiram fazer. Muito skill labor chinês e russo estão fora de jogada totalmente para vir para os Estados Unidos, o que traz um shortage de posições estratégicas também. E tem um ponto muito interessante. Essa nova safra que está saindo de universidade e tudo mais, muito dessa turma quer empreender, não quer trabalhar, não quer pegar posição, quer tentar uma sorte na internet, quer começar um negócio e muitos deles não querem nem fazer muita coisa. Então também tem esse ponto importante de uma mudança de paradigma da nova geração chegando, que é uma geração que chega para a internet com um perfil empreendedor, quer ser o tal do nômade digital, quer tentar alguma coisa e que não vai preencher vaga em empresa, não quer o corporativismo. Essas coisas todas novas que vêm acontecendo, de adaptação da cultura, junta com a pandemia, fez o que está acontecendo no mercado americano, que exatamente o problema é o cara sai de um emprego porque ele é muito demandado para ir para a mesma posição em outro lugar, ganhando um pacote muito forte e o que injeta mais dinheiro na economia americana. Eu estou aqui lendo, né, a própria Kristalina Georgieva, do FMI, ela diz que é fundamental manter o curso da política monetária até conseguir levar a inflação para dentro da meta. Ela diz que relaxar política monetária cedo demais pode desfazer progressos aí no controle da inflação. A diretora gerente aí do FMI, né, ela disse
que é então fundamental permanecer neste curso atual da política monetária até que consiga levar a inflação às metas dos bancos centrais de forma duradoura. Ela ainda observa os primeiros sinais de transição da política para a atividade econômica, com um aperto aí nos padrões de empréstimos, tanto na zona do euro e também nos Estados Unidos. No entanto, ressaltou que os bancos centrais devem evitar celebração prematuras, pois o nível de preços permanece bem acima das metas ali na maior parte dos países do G20, principalmente nas economias avançadas. Queria saber a opinião de vocês em relação a estas falas, então, de Kristalina Georgieva. Van Dijk. Bom, ela acertou o centro do alvo. Ela falou exatamente o que tem que ser feito, coaduna perfeitamente com o meu discurso aqui. Não estou querendo dizer que acredito que ela está certa porque é o meu ponto de vista, mas eu acredito que ela está certa porque esse é o ponto de vista técnico. É isso que tem que ser feito. Qualquer economista responsável falaria a mesma coisa e sugeriria como política econômica, principalmente do lado monetário, muita cautela nesse processo, porque, como eu já disse, nós ainda não saímos da floresta. A gente está vendo a clareira, a gente está vendo que o caminho é muito mais fácil daqui para frente, mas a gente não pode ter os retornos de picos inflacionários e problemas que a gente já teve no passado. Então, o curso da política monetária global deve ser restritiva, né, continuar nesse patamar restritivo, ainda que a gente tenha boas notícias. Queria ver a tua opinião, ouvir a sua opinião também, Fábio, em relação a estas falas da diretora executiva da FMI. Eu acho que ela sabe melhor do que ninguém, Paula. Eu concordo com o Van Dijk, que é o seguinte: a impressora não pode mais ser ligada, não tem espaço para imprimir dinheiro mais. E é isso que as autoridades monetárias do mundo inteiro estão conscientes. O Powell sabe que, por mais que a inflação aqui chegue perto da meta, ele não tem margem para erro, porque ele não pode imprimir $1. Ele está vendo todo o custo que a gente está tendo aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo, e vamos lembrar, com uma China dormindo, a China está hibernando em algum canto e até agora não despertou. Então, assim, a margem de erro que o Banco Central americano, o Banco Central europeu tem é muito pequena. O Canadá subiu juros ontem. O Canadá continua apertando a política monetária também. Por quê? Tivemos um evento, já vínhamos imprimindo dinheiro há muito tempo, tivemos um evento onde se aproveitaram desse advento e triplicaram o volume, e isso jorrou dinheiro na economia e que não funciona. O que as pessoas têm que entender é que política monetária é o que salva vidas, não é o que acaba com as vidas. É uma falta de responsabilidade de uma autoridade, seja governo ou seja bancário, falar que expansão de base monetária ajuda a prosperar. Mata a base, mata o pobre, porque a inflação é o câncer dos mais desfavorecidos. O rico e a inflação enchem o bolso de dinheiro. Vai olhar as grandes lojas de consumo discricionário, o setor de luxo. Não tem crise, porque o rico não sente a crise. Quem se ferra nos países que a inflação dispara é o pobre. Quem está pagando a conta aqui nos Estados Unidos é classe média baixa, classe C, classe D. Vai perguntar se o rico americano está preocupado. O rico americano está rentabilizando a conta dele a 5% de juros sem tomar risco. É o melhor dos mundos para ele. Ele não está preocupado com isso. Agora o pobre está sofrendo. Tanto que aqui nos Estados Unidos, todo evento do Banco Central, a primeira coisa que o presidente do Banco Central faz em todo evento com a imprensa é pedir desculpa. Eu preciso corrigir um problema porque eu sei que eu estou prejudicando o menos favorecido, o que vai mais passar dificuldade. Esse é o problema, não tem espaço para erro agora. Inclusive, né, o Van Dijk, voltando aqui com vocês dois junto comigo, o Fábio falou ali, enquanto a China está dormindo em algum lugar, em algum momento, acho que foi o termo que ele usou ali. Queria falar um pouco sobre esses dados, né, da China hoje. Na sua visão, Van Dijk, esse crescimento global ali, né, isso impacta o crescimento global, a gente sabe disso, desacelera também, tem muito impacto nas economias como um todo. O que está acontecendo com a China, na sua visão, Van Dijk? Por que não tivemos, né, aquela abertura, aquela recuperação como imaginava-se ali no início? O que está acontecendo para um dado tão ruim como este, principalmente de exportação e importação hoje? A China se encontrou com a realidade, né? De vez em quando ela tarda para chegar, mas ela pode tardar, mas não faltará.
Então, a China tem que entender que um regime totalitário, ditatorial, onde não há mercados e os mercados de capitais são completamente dominados por um partido político, geram ineficiências sérias e que geram, além de ineficiências, distorções econômicas fenomenais, como é o caso do real estate, né, da questão de investimento em estruturas físicas, tanto do lado de moradas, de casas, apartamentos, assim como estruturas físicas, investimentos em estruturas físicas, malhas viárias que levam nada a lugar nenhum, pontes que já cruzaram o rio mais de 20 vezes, isso para inflacionar a taxa de crescimento, uma vez que um país totalitário não tem um IBGE, um órgão estatístico independente que possa, de fato, tomar pé da produção econômica de um país e trazer um PIB independente. Na China, a maneira de calcular o PIB é mais ou menos o seguinte: você pega os governadores das províncias e dá uma meta e ai dele se não conseguir produzir isso. Esse sujeito, sabendo que a vida dele e o emprego dele, a reputação, que é muito importante na China, depende dessa taxa de crescimento a reboque, a forceps, forçada pelo governo central da China, o sujeito passa a tomar decisões que são completamente incabíveis, né? Começam a produzir mais, começam a fazer operações com terras, porque eles conseguem vender as terras para operações financeiras, que daí financiam a construção de apartamentos, casas, uma série de estruturas de real estate, e ao mesmo tempo passam a tomar decisões de construção de infraestrutura que não são investimentos, são apenas construções que vão inflar o PIB temporariamente. A China encontrou com isso. Só que casa também com uma questão geopolítica super relevante, onde os Estados Unidos, que é o hegemon do mundo, que domina a economia do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, e na realidade, desde a Primeira Guerra Mundial já era a economia dominante, nós temos uma situação em que os Estados Unidos, nesse enfrentamento com a China, decidiu que a nova ordem comercial do mundo vai ter que ter mais critério com relação à China. E com isso, a China passou a perder espaço no mercado mundial, passou a haver o nearshoring, o onshoring, trazendo de volta muito da manufatura que acontecia na China e que, ao mesmo tempo, se choca com a condição interna da China, que não tem demanda interna. Então, um país que depende quase que unicamente de exportações para poder crescer, porque a sua população é miserável o suficiente para não conseguir consumir, uma vez que o governo deprime os salários para que hajam investimentos diretos estrangeiros lá, para que eles possam produzir para o mundo, mas não para si mesmos. Essa é a situação da China, né, de uma maneira muito objetiva, mas um dia essa verdade, a realidade, teria que se encontrar com a China e parece que a China se encontrou com ela agora. Fábio, o mercado parece que não está tendo aqui uma leitura negativa, né? Pelo menos não está se preocupando com esses dados, inclusive da economia aí da China. A leitura, acho que muito é que devem vir estímulos pela frente do próprio governo chinês continuar, né? Porque a gente já viu alguns sendo liberados, inclusive, para tentar fomentar ali, acho que a economia chinesa. Eu queria entender a sua leitura, né? O que o mercado de fato em si está vendo e se for, né, essa leitura em relação a novos estímulos, eles seriam suficientes? Eu acho, como o Van Dijk falou, a China está finalmente inserida na realidade global das dificuldades de um país grande, um país onde a população está envelhecendo e agora eles estão tentando ter filho para tentar trazer a média de idade mais para baixo e sofrendo todos os outros problemas que um país grande tem, que a China vem num boom. Vamos lembrar aqui, de 94 para cá, ou seja, 30 anos como nossa moeda, é a porrada da China. Ela começa a se organizar no final da década de 90, faz o boom na primeira década do ano 2000 e agora se estabiliza, independente da parte política e tudo mais, como uma grande potência. Vem um sofrimento de se adaptar ao que acontece. O grande problema da China é que o chinês em si perdeu confiança. Quando a gente olha o mercado imobiliário, que culturalmente
é o grande precursor da economia. O chinês tem um apreço por imóveis e você vê um mercado que não consegue parar de patinar há muito tempo. O caso da Evergreen já vão fazer Evergreen, faz 2 anos já. E até agora a gente não viu a retomada do mercado imobiliário chinês com consistência. São picos. Sai um estímulo, dá um bunzinho, aí volta para o flat. Sai um estímulo, acontece alguma coisa e volta para o flat. Em contrapartida, também a gente tem que levar em consideração a mudança do perfil do chinês, que vai sair de uma economia de infraestrutura, de crescimento via construção e tudo mais, para uma economia de consumo. Tanto que a gente conversa com pessoas que moram na Europa, a Europa está entupida de chinês passando férias lá agora no verão. É um outro perfil que está se desenvolvendo também e que isso traz problemas para o próprio país. O dinheiro está sendo gasto fora. Tudo isso entra na conjuntura de um momento onde ela toma partido numa guerra, fica mais do lado russo, tem todas as sanções do outro lado, tem essa birra com os Estados Unidos, é o jogo geopolítico. Imaginar que China vai continuar sendo o que ela era até então, não dá, tem que resetar e mudar. E a gente vê cada vez mais os analistas começando a mensurar isso e entender, ok, não vai ser mais aquele país de 5, 6, 8 de crescimento, quanto vai ser, quanto vai ter de demanda no quê e como a gente pode expurgar isso para frente para tentar estimar crescimento chinês. Esse ano, a gente está em julho já. Falaram em 5,28% de crescimento. A gente está em julho, já estamos na segunda metade do ano. E até agora, a China tem se mostrado ineficiente para tudo isso. É aguardar para ver. O bom é que o mundo está olhando para os Estados Unidos, que aqui está a resiliência e tudo que está acontecendo. E usando as palavras do Van Dijk, que eu gosto muito, do onshoring, que é os Estados Unidos trazer para perto dele a produção, por hora está funcionando. Fábio, bom dia, Felipe falando aqui agora, e sempre um prazer falar contigo. Você estava comentando a respeito da China, eu até estava lendo aquele relatório da Agência Internacional de Energia falando que a demanda pelo petróleo deve ficar abaixo do esperado, né? Eles estimavam ali 2.400.000 barris diários, já revisaram essa projeção justamente por conta dessa desaceleração da China. E claro que as coisas acabam tendo, né, consequências umas com as outras. A gente vê a Arábia Saudita, a Rússia cortando produção para tentar elevar o preço, mas o preço, mesmo com algumas leves altas, não está chegando, de repente, no patamar que os países gostariam, também porque tem uma restrição de demanda, né? A demanda da China segue bastante aquém do que eles estavam estimando. Essa dinâmica toda influencia, obviamente, o preço do petróleo, mas eu queria saber, na sua visão macro também, como isso tem afetado a dinâmica do próprio petróleo, né? Como que isso afeta também a dinâmica de inflação nos países por conta desses preços de petróleo, por conta dessa demanda da China. Como que você avalia todo esse cenário, Fábio? Isso, Felipe, sempre um prazer falar com você. Isso é a coisa ruim que é boa na hora certa. Tudo que o mundo não precisa agora é o petróleo a $90. O petróleo a $90, a gente vai voltar a sentar aqui às quintas-feiras e falar quanto mais de juros o Fed vai ter que aumentar, quanto mais a Europa vai ter que apertar. Porque só estamos conseguindo ver tudo que a gente está vendo porque graças a toda essa falta de demanda global, a China estando lidando com as coisas dela e não demandando tanto, o petróleo está $75, com chance de voltar para 70, fazer nova mínima e por aí vai. Porque se o petróleo voltar a subir, a gente descarta tudo o que a gente conversou aqui e vamos voltar a falar em vai ter que subir mais juros, vai ter que apertar mais a economia, porque a inflação vai explodir no mundo inteiro de novo. Pois é, e fora que se mexe com o petróleo, aí o Brasil também vai ter problema, né? Porque com essa mudança na política de preço da Petrobras, talvez um pouco não tão transparente quanto a gente gostaria, vai ter revisão de preço e é também o que a gente não quer para trazer novamente inflação para cima aqui também. Não só Estados Unidos e Europa, mas também a gente discute aqui se o corte... Sim. Poderia haver já em agosto também, né, Fábio? Eu acho que o Banco Central começa a cortar, eu espero que ele comece a cortar da mesma forma que o Van Dijk pontuou há uns blocos atrás, de maneira responsável.
não se prenda pela pressão política que sempre vai existir, independente de quem é. O governo sempre quer o povo feliz. Só que nem sempre fazer o povo feliz é bom no longo prazo. Você faz uma festa que vai acabar logo em seguida, em vez de fazer um negócio duradouro, que é o que o Brasil precisa, de coisas duradouras. Se o petróleo começa a subir e o Brasil só está tendo essa oportunidade de começar a andar na contramão do mundo, de cortar juros e tudo mais, porque commodities estão nas mínimas, porque não tem demanda chinesa, porque se tudo voltar ao normal, a gente tem que ser bem honesto, razoável e sincero. Desde os anos 2000, a taxa média de juros no Brasil é 10%, porque a gente não faz, como o Van Dijk falou, a tarefa de casa direito. Não conserta fiscal, não faz reforma administrativa, não faz reforma tributária. A gente só corta a gordura. E a gordura, ela não dura muito. Então, assim, por sorte, a gente vai conseguir, porque o Banco Central segurou tudo até agora, começar a cortar porque o mundo não está crescendo. O petróleo volta para 90, eu digo mais, não duvido que se petróleo volta para 90 ou vai para 100, o Banco Central tem que dar um cavalo de pau e voltar a subir, porque a inflação vai explodir sim. A gente tem muitos fatores que juntos geraram essa deflação que a gente está vendo. Mas para reverter isso, basta o gigante chinês acordar e falar, preciso comprar um monte de tudo. E aí vai voltar a inflação, o petróleo vai disparar. Opa, perfeito. Ô, Fábio, você estava falando, na verdade, né, logo no comecinho, sobre os dados de inflação, sobre todo esse cenário da economia americana mais resiliente. A gente também não pode deixar de falar e de abordar contigo essa expectativa pelos resultados das empresas, né? Principalmente os bancos começando amanhã, e já tem muita expectativa sobre revisão de lucro, sobre como que todo esse cenário econômico vai impactar na lucratividade, vai impactar no desempenho das companhias, e se, por um lado, o cenário econômico não está tão bom, por outro lado, a resiliência da economia americana pode salvar de alguma forma. Como que você está esperando esses resultados? Como que você está esperando o geral, principalmente agora com o pé começando, né, os bancos começando esses resultados, e sempre, né, eles puxam a fila e acabam trazendo um guidance do que a gente pode ver nos resultados americanos. Como que você está esperando, como que a gente pode interpretar esses resultados que devem sair amanhã? Olha, a temporada de resultado agora, que começa amanhã já com o JP, Bank of America, Citibank, e depois o próximo quarto, o segundo e terceiro trimestre aqui nos Estados Unidos vão ser chaves. Por quê? Porque é quando os juros batem de verdade na economia real. Então a gente já vai vendo agora no segundo tri como que as empresas estão preparadas, quanto elas já estão sofrendo, e muitas delas já falam que estão sofrendo com dificuldade de repasse e tudo mais. Por quê? Porque isso desencadeia, Felipe, três coisas. Margem de lucro menor, menos resultado, o ímpeto do mercado dá uma secada. Mas não é nem o problema do mercado. Eu acho que a gente tem que olhar com a visão do economista e olhar o seguinte: o que está resiliente nos Estados Unidos? O mercado de trabalho. Se as empresas reportam lucros em linha menores, dificuldades, medo e um guidance ruim, qual que é o primeiro medo que vai dar? Daqui a pouco vão ter que começar a mandar a gente embora. Se o desemprego começa a aumentar nos Estados Unidos, que é tudo que o Fed não quer, de forma mais acelerada, o americano está parecendo o brasileiro de uns anos atrás. Está endividado, está vivendo paycheck by paycheck e está tudo muito caro. Você vai ter uma desaceleração da economia americana que vem até agora, não vai ter land e tudo mais, e a gente vai de um cenário onde tudo ia dar certo para um hard landing, que eu acho que vai ser muito ruim. Então é torcer para as empresas mostrarem o seguinte, eficiência, a tecnologia ajudou a gente demais, não vamos precisar fazer muitos ajustes. Por quê? Tem muita aposta de gente grande que o terceiro trimestre aqui vai ser horroroso, e aí quando a porca entorta o rabo. O mercado não demonstra isso. Então vamos torcer para continuar dessa forma, porque a gente não precisa de desemprego, de uma economia parada aqui nos Estados Unidos agora. Tá certo, Fábio. E só para a gente não falar que não falamos das Big Techs, você viu o movimento de rebalanceamento da Nasdaq, justamente por conta do grande peso que tomou as grandes companhias, tomando mais de 55% desse índice. E a gente estava até debatendo, né, sobre esse assunto, e falaram que, poxa,
vai ser a partir, se não me engano, de amanhã, né, dia 14 ou 24, alguma coisa assim, mas vai ser muito próximo, né, esse rebalanceamento. Pode interferir nos ETFs? Como que interfere nos ETFs esse movimento? Como que os gestores que têm, né, ativos e têm posições atreladas a algum índice da Nasdaq podem ter problemas ou não, né, nesse movimento todo da Nasdaq? Eu estou com, atrás daqui da tela está o computador, né? Eu estou com a planilhinha que eu fiz, é a primeira vez na história que isso acontece, de 7 empresas passarem de mais da metade do tamanho do índice, então eles vão dar um cap, vão cortar. Para vocês terem uma ideia, Microsoft diminui 1,8% de participação, Apple 1,7%, Nvidia 1%, Amazon 1% e Google 1%. E algumas outras vão diminuir 0,3%. Isso tem que fazer um ajuste no índice, o que faz muitas carteiras terem que se ajustar. Então, e é dia 21 que acontece, tá, 21, Felipe? O rebalanceamento vai ser no dia 21, na sexta-feira, dia 21. Provavelmente o leilão de fechamento vai ser aquela coisa bizarramente enorme, porque tem que fazer esse ajuste, mas gradativamente já está sendo feito, tá? Então, assim, é uma novidade, desde 2011 que isso não acontece, porém, em 2011, quando isso aconteceu, muitas das empresas que tiveram o rebalanceamento, Microsoft, Oracle, Intel, subiram logo em seguida. Então, o mercado está muito aquecido. E as Big Techs, a gente tem a sensação que muito do rally é por causa da inteligência artificial, mas já tem uma grande gama de estudiosos no mercado falando o seguinte: será que essas Big Techs viraram um play defensivo? Porque elas são tão robustas, elas são tão necessárias no dia a dia das pessoas, que acabou virando um play defensivo. Em vez de eu fugir do mercado para um consumo básico, eu compro o Apple. Porque, querendo ou não, a pergunta que a gente já conversamos 2 vezes em podcast sobre isso: o que precisa acontecer no mundo para uma Apple, para uma Microsoft, para uma Google cair 5% durante 3, 4 dias seguidos? Ninguém tem a resposta. Tem que ser uma coisa totalmente fora do normal. Então, já tem uma linha de pensamento no mercado onde virou um play defensivo. Na hora da incerteza, na hora do medo, da volatilidade, se vai para a Big Tech, para 5 lá, para a história da manga, você está tranquilo, porque o mundo pode acabar, vai sobrar as baratas e as Big Techs, entendeu? As baratas e a manga, é tudo que vai sobrar no mundo. Exato. Beleza. Fábio, quero agradecer sua participação, sempre muito bom o bate-papo aqui. Um abraço para você, até a semana que vem. Obrigado, uma boa semana para vocês, obrigado pelo espaço, a gente se fala. Tchau, tchau.